Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai dar uma olhada em alguns plugins aqui da fábrica de plugins e também indo de encontro aqui a um relatório que foi gerado aqui pela OpenAI no ChatGPT sobre lacunas funcionais e operacionais no e-commerce, né, para e-commerces e marketplaces, onde a gente vai ver algumas lacunas de mercado que podem ser oportunidades, né, de negócio aí para quem tem agência, em comparação usando os plugins aqui da fábrica de plugins, tá? Bom, basicamente eu coloquei aqui naquele modo de pesquisa, de investigação do ChatGPT da OpenAI no motor 4O, onde eu coloquei que gostaria de entender ou localizar as principais lacunas de regras de negócio que ainda faltam para aplicações desenvolvidas em WordPress e e-commerce. O objetivo é identificar oportunidades de novos produtos que podem ser desenvolvidos e vendidos para negócios que usam esse tipo de plataforma. E no relatório aqui, eu não vou entrar muito no mérito do texto em si, né, eu ler, no sentido de ler linha por linha, mas a gente consegue ver aqui algumas das principais lacunas e oportunidades que existem hoje, tanto no mercado brasileiro como no mercado global, de produtos, né, de que podem ser aí que tem sido uma demanda, né, de quem usa sites em WordPress e e-commerce. A gente tem aqui, vamos dar uma olhada aqui em alguns deles, ó. O primeiro aqui que ele lista são campos de checkout para exigências locais do Brasil, mas isso a gente já tem muito bem resolvido com plugins gratuitos, como por exemplo Brazilian Fields, WordPress e-commerce, que é o Brazilian Marketing e-commerce. Deixa eu ver, pegar aqui o link correto dele, esse daqui. Ele ranqueou esse link aqui, mas esse link não é esse aqui, na verdade. Né? É um plugin gratuito, né, para WordPress e e-commerce. Ele funciona muito bem, né? É desenvolvido aqui pelo Cláudio Sanches, para quem já conhece, quem é mais atuante da comunidade já ouviu falar desse nome, né? Tem vários plugins aí da comunidade feitos por ele. E ele adiciona alguns campos, né, no checkout do e-commerce, como por exemplo pessoa física, jurídica, data de nascimento, gênero, número barra celular, e funciona muito bem. Né? Então essa primeira lacuna aqui já é muito bem resolvida por um plugin gratuito que está há anos no mercado. A segunda lacuna que eles colocam aqui são pagamentos parcelados e métodos locais, mas aqui não há muito o que explorar, né? Por causa que aqui depende muito mais do gateway de pagamento que está sendo utilizado pelo cliente, né, do que qualquer outra coisa. Experiência de checkout otimizada, né? Isso aqui é um produto muito explorado pela fábrica de plugins. Muitos clientes procuram a fábrica de plugins para fazer melhorias no checkout. E até interessante que ele aponta um link aqui, ó, que o checkout longo confuso eleva abandono em média de 69%. Vamos até ver aqui o link de referência que eles colocaram aqui como base para essa informação, que eles colocam aqui, né? Que o desafio 2 é a complexidade, né? O tamanho da jornada de compra do processo de checkout. Né? Vou até colocar aqui em português para facilitar aqui para o vídeo. E ele colocou aqui, né, que um dos principais desafios enfrentados pelos lojistas do e-commerce é otimizar o processo de checkout para minimizar o abandono de carrinho. Estudos mostram que a taxa média de abandono de carrinho gira em torno de 69%, sendo o processo de checkout complicado uma das principais causas. Ao otimizar a experiência de checkout, você pode aumentar significativamente as taxas de conversão da sua loja e gerar mais receitas. Né? Problemas comuns: os formulários longos e confusos, opções de pagamentos limitadas, criação de conta forçada ou custos e taxas ocultos. Né? Principalmente para quem usa o e-commerce, eu acho que o principal ponto seria os formulários longos e confusos. Né? O formulário padrão do e-commerce de checkout não é tão interessante assim. Né? No próprio canal aqui da fábrica de plugins, tem vários vídeos, né, falando sobre essa questão de melhorias do campo de checkout, né, como por exemplo melhorando a jornada de compra do e-commerce, que mostra bem como que isso pode ser melhorado, né, e aperfeiçoado, e uma porcentagem de 69% mostra que é muito relevante dar uma atenção para isso. Gestão de frete multi-estoque e transportadoras, que aqui também não há muito como explorar, pelo menos não no mercado brasileiro, por causa que depende muito do tipo de entrega que você vai fazer e qual parceiro você vai escolher. Devoluções e RMA pós-venda, né? Processo manual de trocas, devoluções gera insatisfação e retrabalho, mas aqui também, por causa do fator Brasil, é muito difícil desenvolver produtos que iriam nesse sentido, porque querendo ou não você precisa ainda ter um trabalho manual de fazer o envio, né, do material ali, o cliente fazer a troca, etc. Fidelização e engajamento de cliente, baixa retenção, sem programas de pontos ou recompensas, perde-se vendas recorrentes
Isso daqui é muito interessante porque dentro da fábrica de plugins a gente tem vários plugins já pensando nisso. O mais famoso deles, né, provavelmente é o plugin Cashback, onde o usuário faz a compra, ele recebe parte do valor de volta em cashback para poder fazer novas compras dentro do site. O plugin de afiliados, né, que não é necessariamente de fidelização, mas dependendo do tipo de regra de negócio que você tiver, você pode fazer com que o seu usuário consiga ganhar comissões em cima das vendas que eles fazem. Ou se for só aplicar uma regra simples de gamificação, o plugin Top Compradores, né, que você pode exibir um ranking dos seus melhores compradores ali. A gente vai explorar mais essas opções quando a gente for entrar mais aqui nos artigos. Marketplace, pagamentos e comissões, que a gente até mostrou ali uma prévinha do plugin afiliados. Marketplace, onboarding e gestão de vendedores, que aqui seriam parceiros que podem criar produtos lá dentro, né? Escalabilidade e performance em grandes lojas. Aqui eu acho um equívoco relacionar isso a uma questão da plataforma, como se houvesse um meio de o e-commerce, por exemplo, fazer alguma coisa para melhoria de performance, já que aqui impacta muito mais a infraestrutura, o servidor que você está usando e a empresa de infraestrutura que você está utilizando, né? Administração e integração operacional, painel admin poluído com muitos menus, etc. Inclusive, na fábrica de plugins, o plugin White Label vem nessa direção porque ele fornece um painel muito mais simples, intuitivo de usar do que o painel padrão ali do e-commerce, né, que às vezes acaba ficando bem poluído mesmo. Vamos dar uma olhada aqui nos itens que ele colocou. Bom, ele vai destrinchar alguns dos tópicos aqui. Campos obrigatórios, principalmente para o mercado brasileiro, a gente já comentou, tem plugins gratuitos que fazem isso e fazem isso muito bem. Pagamentos parcelados e métodos de pagamentos locais, a gente já falou também que tem a ver muito mais com o gateway de pagamento que o usuário escolhe do que necessariamente o e-commerce. Experiência de checkout otimizado e conversão. Aqui a gente já comentou também, né? Tem vídeos aqui na fábrica de plugins que já falam sobre como a gente consegue melhorar a experiência de compra do vou até dar um exemplo aqui, ó. Vou pegar um caso aqui de um cliente real, que é um cliente que trabalha com a parte de jogos lotéricos, né? Então o checkout dele foi bem otimizado pensando na praticidade do cliente, né, de conseguir fazer essa compra e aumentando a conversão, deixando só os campos que seriam necessários, né? Então, por exemplo, tem vários tipos de jogos aqui lotéricos. Eu não vou entrar muito no mérito da regra de negócio, né? Mas vamos supor que, sei lá, vou pegar um bolão, vai pegar aqui o bolão da vamos ver aquela. Vamos botar loteria aqui direto, vai. Vou pegar aqui Loteria Federal. Vou escolher meus números aqui. Não, vou pegar só 10. Comprar. E a jornada de compra bem otimizada, né, para que ficasse bonito. E na hora do checkout, os mínimos de campos aqui para o usuário fazer a compra, né, só os dados necessários. A gente coloca o CEP aqui, não coloca o endereço completo, porque como ele está usando o Mercado Pago, a escolha do cliente para usar o Mercado Pago, né, faz sentido colocar a questão do CEP para diminuir as chances do antifraude não autorizar a compra, né, se for feita usando o cartão de crédito. E mesmo na fábrica de plugins, quando você vai fazer a compra, vou pegar aqui, por exemplo, o plugin White Label. Como são produtos virtuais, né, a gente pensou em fazer um checkout que fosse simples e sem que o usuário precise ficar sendo direcionado para várias páginas ou preenchendo muitos campos que não fazem muito sentido, já que ele vai comprar um produto virtual, né? Então, quando o usuário clicar isso aqui em comprar, ele já consegue visualizar aqui direto as opções de compra. Então, ele colocaria as informações dele aqui. Vou colocar qualquer coisa de exemplo aqui. E aqui no celular, como tem alguns clientes do Latam, que a gente atende, né, clientes da América Latina, faz sentido ele poder trocar o DDI, né, para colocar o país que faz sentido para ele. Quando eu dou o próximo aqui, ó, na própria página que aparece aqui para ele, ele já consegue ter as opções de cupom de desconto e depois aqui, dando scroll, podendo fazer o pagamento, escolhendo uma das opções de pagamento, né? Então, por exemplo, se ele selecionasse Pix, né, o cartão de crédito, ele já veria aqui as opções. Então, por exemplo, vou selecionar aqui Pix. Na própria página ele já consegue ver as informações de pagamento para fazer a aquisição. Então, assim, é um checkout simples e direto, ao invés de usar o padrão do e-commerce. Ou seja, a gente usa o e-commerce, mas usa de uma maneira inteligente para que o usuário consiga estar
fazendo o que tem que fazer de uma maneira rápida, direta, sem maiores complicações, né? Vamos dar sequência aqui. A logística depende muito mais do plugin, né, de entrega que ele vai optar por utilizar. Devoluções, trocas e RMA integrados aqui. O mercado brasileiro, infelizmente, não ajuda muito a desenvolver soluções que facilitem esse recurso, né? Porque, por exemplo, se você tem uma loja de vestuário, não há muito o que fazer, né? O cliente quer trocar, tem que ser um processo mais manual do que a gente conseguir ofertar alguma solução envolvendo tecnologia nesse sentido. Fidelização em programa de recompensas. Aí, como eu comentei, a gente tem alguns plugins na fábrica que já fazem isso, né? Tem o plugin de cashback é muito interessante nesse sentido, porque quando o seu usuário faz uma compra, você pode ofertar para ele, né, uma parte desse valor de volta dentro ali da loja dele. Então, por exemplo, se você colocou ali uma venda de R$ 100 e você colocou 5% de cashback, o usuário vai receber R$ 5 para poder voltar na loja e fazer uma nova compra, né? E isso usando o cupom, né? Então é uma coisa muito útil e simples do usuário poder estar voltando na loja. Porque dependendo do valor, imagina que você tem um produto que custa, por exemplo, R$ 1.000. Se você dá um cashback de 5%, o cara vai ganhar R$ 50, ou fosse 10%, R$ 100, você, o usuário tendo esse benefício acaba sendo motivado a voltar na loja porque ele sabe que tem aqueles R$ 100 ali que ele vai poder utilizar. E às vezes se você não tem um produto que custa só R$ 100, mas custa, sei lá, 120, 180, 190, 250, mas só de ter esses R$ 100 a força o usuário a querer fazer essa compra novamente ali dentro da sua loja, né? Além disso, o plugin do Top Compradores também pode ser uma boa oportunidade para você colocar a competição entre outros usuários, né? Você exibir no ranking quem são os maiores compradores ali da loja, para poder engajar também o usuário ali dentro, né? Outras coisas também que podem ser úteis para você poder fidelizar o seu usuário, a gente tem o plugin Programa de Fidelidade, que serve para que quanto mais vendas, né, quanto mais compras o seu cliente faça, ele pode ganhar um benefício. Então, por exemplo, vamos supor que se você comprar 10 vezes na loja, você ganha R$ 100 em um cupom de R$ 100, por exemplo. É muito interessante para o usuário. Principalmente aqui nesse caso, se o plugin de cashback é interessante para quando você tem um produto que é caro, né? Ou seja, um produto de 1.000, 1.200, R$ 2.000 que seja, você dá parte do valor de volta, no programa de fidelidade, às vezes é interessante por causa quando você tem produtos de valor pequeno, produtos de 10, 20, R$ 30. Porque um cashback, por exemplo, de um produto de R$ 30 é pouco. Mas se você falar para o cara que se ele comprar 10 vezes na loja, ele vai ganhar um desconto legal, uma vantagem interessante, aí pode ser uma boa, né? E a vantagem de você poder personalizar como vai ser esse seu programa de fidelidade, de acordo com a quantidade que faz sentido para você, para sua regra de negócio e a bonificação que você vai dar para o seu usuário, é interessante, né? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, aqui está um site qualquer, né? Então você repara que aqui nesse exemplo a gente colocou o acordo de roxo, né? Aqui, e aqui a gente colocou 6, né? Ou seja, o usuário precisa completar 6 vezes o programa de fidelidade, ou seja, 6 compras para poder ganhar o seu benefício, né? Então você coloca a regra que você achar melhor, tá vendo? Aqui já coloquei uma quantidade maior de match para ele conseguir ter o benefício dele. Então, ou seja, é uma vantagem que você pode ofertar para os seus usuários podendo ter esse tipo de coisa, né? Um programa de fidelidade onde o usuário ganha, quanto mais compras ele fizer, maior vai ser o benefício dele ou o tipo de vantagem que você quiser ofertar, né? Vamos descer aqui. Internacionalização, né, com multi-idioma e multimoeda. Multimoeda, o próprio e-commerce já oferece soluções muito boas para isso. Sobre multi-idioma, a fábrica também tem plugins muito bons para isso, principalmente o plugin de traduções. Diferente de outros plugins, como por exemplo Loco Translate, plugins famosos já dentro de quem usa WordPress, no plugin traduções você pode colocar que as traduções sejam feitas em tempo real na sua loja ou no seu site, né, usando o Google Translate, ou você pode literalmente colocar as expressões que você precisa, né? Vou dar alguns exemplos aqui usando o próprio vídeo como base. Ó, tá vendo as configurações aqui? Eu posso escolher se eu vou usar o Google Translate. Deixa eu mostrar as configurações aqui.
Aqui eu estou usando aqui o plugin para traduzir, ele traduz em tempo real usando o Google Translate. Então é muito mais simples, né? Do que, por exemplo, ter que ir parte por parte fazendo a tradução, né? Que o Google Translate traduz muito bem, né? E vou te mostrar uma outra opção aqui, ó. Ó, você pode cadastrar as expressões. Se você não quiser usar o Google Translate, você pode vir e colocar literalmente as expressões que você quiser, né? E ele vai traduzir exatamente as expressões. Ou seja, todo local do site que tiver a expressão homepage, eu quero que mude para tal coisa. Todo local da sua página que tiver tal texto, mude para tal coisa. Que é uma tradução mais direta e simples, né? Para o que você precisa, né? Dentro ali da sua página. Um plugin bem útil para fazer traduções. Lacunas e demandas específicas para marketplace, né, multivendedores, aí não tem como não falar do nosso plugin afiliados, onde você pode ter vários vendedores dentro da sua loja para os seus produtos. No plugin afiliados, você pode identificar o seu vendedor, seja por campo na página de checkout ou na página do produto, ou das opções mais usadas que são via código de cupom, né, cupom de desconto, ou via URL, onde o seu vendedor gera o link dele e todo mundo que acessar por aquele link vai identificar que é daquele vendedor. E você pode colocar as comissões respectivas para cada vendedor, tem a opção de multinível, né, para você colocar vários níveis diferentes de, por exemplo, um vendedor que indique outro vendedor e vai ganhando na rede comissões, né? Então é um plugin bem completo, tem opções ali de solicitações de saque, controle de rendimentos, tem API de integração, se você quiser fazer, por exemplo, um painel externo para servir de controle para os seus vendedores, né? Então é um plugin bem completo mesmo, é um dos plugins mais vendidos aqui da fábrica de plugins, justamente pelas vantagens e recursos que eles oferecem para você ter os seus vendedores dentro ali da sua loja, tá? Ele até comenta aqui, né, pagamentos divididos e repassos de comissões automatizados, coisa que no plugin afiliados já faz. Onboard de vendedores e gestão de marketplace, que também o plugin já tem um painel exclusivo para vendedores, né, que facilita bastante para os vendedores poderem acompanhar as performances de vendas deles, né? Inclusive você pode colocar até um plano de carreira, ou seja, quanto mais vendas o seu vendedor conseguir, maior vai ser a comissão que ele ganha. Aqui sobre a questão de escalabilidade, né, desempenho, como eu comentei, o que não é muito papel do e-commerce ter que cuidar disso, isso é mais problema da infraestrutura, do servidor de hospedagem que está sendo utilizado, né? Vamos descer aqui e ele conclui aqui as principais lacunas ali que ele encontrou. Algumas coisas que são interessantes que ele mencionou aqui, deixa eu só voltar aqui um pouquinho na parte de marketplace ainda. Aqui, ó, nesse caso aqui, ele fala sobre uma questão que no plugin afiliados, por exemplo, aqui da fábrica de plugins, é para você ter vendedores que vão vender os seus próprios produtos, né? Ou seja, da loja principal. O plugin afiliados não serve para que o próprio vendedor possa cadastrar os seus produtos. E é isso que ele comenta aqui, que ele até fala, ó, tem plugins como o Docan, por exemplo, que você pode, que seus vendedores vão se cadastrar, vou até mostrar aqui, ó, um concorrente, né? Mas mesmo assim vou comentar que no Docan você pode fazer com que um vendedor possa cadastrar os próprios produtos dentro da sua loja, como se fosse o Mercado Livre, por exemplo, né? Que o Mercado Livre vende algum produto do Mercado Livre? Não, são os lojistas que cadastram os próprios produtos, né? A questão do Docan é que, como ele é um plugin lá de fora, ele não tem muito suporte para português, tem a tradução, mas tem muita coisa que vem em inglês ainda, e não é uma realidade brasileira, né? E os valores deles, como vocês podem ver, não é um valor muito convidativo, né? Por exemplo, o Business aqui, que é o mais popular, 2.121 dólares, né? Que no câmbio atual dá 12 mil reais, é um valor para a realidade brasileira que não faz tanto sentido. E ele comenta que a grande dificuldade disso daqui, que por mais que haja ferramentas como o Docan, que você consegue fazer um site multivendedor, para o cliente que compra ainda é muito confuso, que quando ele acessa a área da minha conta, não fica tão claro qual é o vendedor que ele fez a compra, né? Coisas que com os plugins da fábrica de plugins, vão abrir aquele cliente novamente ali da Clique da Sorte, de que vende jogos altéricos, é possível fazer porque a gente personaliza totalmente a área da minha conta. Nessa área da minha conta, por exemplo, é bem diferente do que é o padrão do e-commerce.
mas a gente consegue deixar com uma característica que fique claro para o cliente, né, as informações do pedido dele ou de quem que ele está comprando eventualmente aquele produto. Né? A fábrica está tendo estudos para fazer um plugin de multivendedor, diferente do plugin afiliados, né? Seria um plugin para o vendedor poder cadastrar produtos. Né? E a gente já fez soluções parecidas com isso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um cliente que fez uma solução customizada, que é o seguinte. Vou mostrar aqui para vocês. No caso, esse cliente, ele trabalha com leilões. Deixa eu só fazer o login aqui para mostrar. Ele tem um site de leilões, ele queria um painel customizado para que os parceiros dele pudessem cadastrar os próprios leilões. Então a gente fez um painel personalizado para os vendedores. Ó. Esse aqui é o painel do vendedor, você pode ver que não tem nada relacionado aqui à WordPress, no sentido do usuário conseguir ver que é WordPress. Então ele tem aqui, por exemplo, os leilões que ele já cadastrou. Ele poderia vir aqui ó, no mais e cadastrar um novo leilão. Então ele vem aqui, então posso vir aqui, ó, por exemplo, leilão. Exemplo, estou criando um leilão de exemplo para mostrar como funciona. Posso adicionar imagens aqui para o meu leilão. Vamos pegar algumas imagens aqui de exemplo. Sei lá, vamos supor que essas imagens aqui são as imagens do meu leilão. Poderia colocar um vídeo aqui se eu quiser. Você tem várias outras informações aqui do leilão que eu tenho que colocar. Mas você vê, o próprio parceiro pode vir e cadastrar um leilão. Né? Então, ou seja, um painel bem customizado, né? Os leilões que ele já criou, ele pode editar, ele pode ver se está online ainda, ver as configurações, para que o vendedor cadastre as opções dele. Que foi uma solução personalizada, né? Mas que ficou bem interessante para o parceiro. Para o administrador, ainda é um site WordPress. Se eu vier aqui, eu logado como administrador, né, e eu acessar o painel do WordPress, o painel está lá da forma como o WordPress é. Tá vendo? Mas para o parceiro, é um painel totalmente personalizado para que ele consiga ver somente o que ele precisa visualizar. Né? E não só isso, se a gente pega o plugin aqui, o White Label, ó, que até aqui no YouTube mesmo vou pegar, ó. Que é um plugin personalizado, né, para a gente poder fazer essas painéis totalmente diferentes, né, para os administradores. Ó. Tá vendo? Um painel que nem parece WordPress, que a gente deixa ele totalmente diferente do que precisaria. A gente muda até a página de login. Ó. Deixa eu acessar aqui a página de parte de login. Ah, não, que esse vídeo que eu peguei aqui é sobre outra situação. Vou pegar esse daqui, ó. Esse aqui demonstra melhor. Ó, tá vendo o painel ali como que fica. Novas configurações, né? Vamos pegar esse daqui. Enfim, plugin White Label, deixa eu até pegar daqui, serve para você poder fazer esse tipo de personalização também. Claro que aquele que eu mostrei do leilão não é exatamente o White Label, porque ali tinha todas umas regras específicas para o leilão, mas dá para ter uma ideia de como funciona. Né? Além disso, outros plugins, como por exemplo, o plugin de marketing e-mails, que serve para você poder criar listas de e-mails e também disparo de campanhas diretamente do seu e-commerce. Então você pode criar listas, por exemplo, eu queria criar uma lista de e-mails que fosse para todo mundo que está com pedido aguardando pagamento, por exemplo, que criou o pedido e não pagou. Queria criar uma lista de e-mails para clientes que gastaram mais de R$ 1.000 na minha loja. Não tem essas opções, é muito útil, né, para você fazer campanhas de remarketing. Além de plugins que facilitam ali o processo de compra. O Boop Checkout, que faz aquela sugestão para o usuário, né? Tipo assim, você está finalizando a sua compra, por que você não adiciona uma outra coisinha aqui no seu carrinho também para você ter uma vantagem? Então, vou dar um exemplo aqui, uma demonstração.
repara que eu estou fazendo aqui um processo de compra, né? Tem meu produto aqui, só que antes de o cliente pagar, ele pode clicar aqui para adicionar um novo produto ao checkout, né? Então isso atrai o usuário a fazer mais uma compra, né? Que pode aumentar aí o seu ticket média aí que você consegue uma eventual venda, além de plugins como por exemplo o embrulho para embrulho ou vale presente, né? O plugin provador virtual, principalmente para quem trabalha com vestuário, faz muito sentido, né? O usuário poder fazer ali uma demonstração de como vai ficar aquela roupa, né? Qual o tamanho ideal para aquela roupa. As questões envolvendo entregas, né? O frete, a gente tem vários plugins de entrega por KM, que faz o cálculo de um CEP A para um CEP B, ou por área desenhada, que eu gosto bastante do plugin por área desenhada, que ele permite que você desenhe literalmente no mapa, né, o valor que vai ser para aquela região. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver, tá vendo? Ó, tá vendo? Você pode fazer o desenho literalmente no mapa, e essa região aqui que você marcou, você vai definir o valor que ela vai custar para quem for comprar na sua loja. Então é muito útil, né, para poder fazer esse tipo de precificação. E além, claro, de outros plugins, como por exemplo o entrega a combinar, né? Principalmente quando você tem algum produto mais personalizado, onde o usuário compra o produto, você avalia o valor do frete e depois o usuário paga adicionalmente somente o valor do frete. É muito útil também. Bom, acho que é isso. Fiz uma explanação aqui sobre alguns plugins da fábrica de plugins que podem facilitar e aumentar consideravelmente a experiência e facilidade de vendas aí da sua loja, né? No site da fábrica de plugins tem vários plugins que ajudam o seu WordPress aí a ficar ainda melhor, né? Seja gateways de pagamento, ferramentas para vendedores ou para regras de negócio específicas. Se você precisa de um plugin personalizado, a gente também atua. É só entrar em contato com a gente que a gente faz um orçamento. E no futuro, novos plugins da fábrica serão lançados, principalmente pensando em marketplace e em gamificação aí da jornada de compra. E aí, qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição.